E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, também é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, depende aí do valor que você investir no primeiro depósito. Então se você não faz parte desse universo das apostas esportivas, mas tem interesse em conhecer, eu te recomendaria utilizar a Betfair, até por ser a única casa de apostas que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade para você se divertir. Nessa segunda-feira, os jogadores do Cruzeiro estão de folga, retornam aos trabalhos amanhã, terça-feira, tendo em vista o jogo do próximo domingo, 6h30 da noite, né? Partida no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo. Enfrentaremos aí o líder do campeonato. Na última parcial divulgada pelo Cruzeiro, 25 mil ingressos já foram vendidos para a partida e o Cruzeiro abriu alguns outros setores, né? O laranja superior e o vermelho superior foram abertos aí devido à alta demanda. Então, galera, bora lá no jogo todo mundo, vamos apoiar o Cruzeiro, lotar o Mineirão. Nesse momento, o setor roxo superior ainda está fechado, mas se tiver uma procura grande, pode ser que seja aberto também. E depois do empate de sábado, né, 3x3 contra o Atlético Paranaense na Liga Arena lá em Curitiba, foi um jogo muito bom do Cruzeiro, né? Quando a gente faz uma comparação das partidas anteriores, até mesmo jogos que a gente venceu, né? Partida contra o São Paulo, jogo contra o Vasco, não foram boas atuações do Cruzeiro. Contra o Atlético Paranaense, talvez isso seja condicionado pelo fato da gente ter feito um gol muito rápido, mas o Cruzeiro teve uma boa apresentação. O Cruzeiro chegou no ataque, levou perigo, conseguiu aproveitar bem as oportunidades. É que na parte defensiva a gente ficou devendo bastante. Na coletiva após o jogo, o técnico Pepa considerou o resultado positivo, disse que os jogadores se portaram bem, especialmente no primeiro tempo, e que a expectativa é de melhoria pela chegada de novas opções no elenco. E o Cruzeiro jogou de uma forma um pouco diferente, né? Sem ter um centroavante à disposição. O Gilberto estava suspenso, o Henrique Dourado não foi relacionado por opção e o Papagaio, que até foi para o jogo, não tinha condições físicas ideais, acabou nem entrando. O Matheus Vital fez o papel ali de um atacante no primeiro tempo, saiu depois, né? O Alisson virou uma espécie de meio atacante em parte do jogo e até se colocou ali em condição de finalização duas vezes na partida, né? Tem o lance mais claro, né? Cruzamento do Wesley, o Nicão ajeita e o Alisson finaliza na trave, mas pouco antes tem uma jogada que, salvo engano, o Marlon faz um cruzamento, deixa a bola no pé do Machado e o Alisson tá livre. Era o Machado fazer o passe de primeira, né? Que o Alisson sairia na cara do goleiro, mas o Machado tenta o domínio e acaba sendo desarmado na jogada. Então, assim, o Alisson não entrou mal naquela posição ali, foi um teste diferente do Pepa e o treinador precisa buscar soluções de acordo com as peças que tem, né? A gente estava criticando muito o Pepa por fazer sempre as mesmas mexidas, jogar sempre do mesmo jeito. Ele tentou algo diferente e a gente pode dizer, né, que funcionou, porque o Cruzeiro não fez um jogo ruim, esteve muito perto de vencer e eu ainda acho que o pênalti que deu o empate para o Atlético Paranaense foi extremamente forçado, né? Inclusive a reclamação do Pepa na jogada gerou a ele uma expulsão, ele não estará no banco no próximo jogo. Segundo ele, né, não desrespeitou o árbitro, nada disso, é que o árbitro não aceitou ser contestado e acabou o expulsando. Mas na minha opinião é muito mais o Canóbio que chuta o Rafael Cabral do que qualquer outra coisa. Mas foi bom ver a estreia de alguns jogadores, né? O Matheus Pereira entrou no finalzinho ali, nem teve tempo de fazer grande coisa. Vamos falar sobre Lucas Silva e sobre Arthur Gomes, que foram muito bem no jogo. O próprio Fernando Henrique, né, finalmente estreou com a camisa do Cruzeiro, teve algum lance bom, depois perdeu aquela bola que quase gerou um quarto gol do Atlético Paranaense, porque o Luciano Castanha errou feio na jogada também, né? Mas enfim, entre mortos e feridos salvaram-se todos e acho que a expectativa para os próximos jogos é realmente de uma melhoria do time do Cruzeiro, que quando a gente olha para a tabela segue ali no meio do caminho, hein? O Cruzeiro está exatamente em 10º lugar com 23 pontos conquistados. A distância para o primeiro time que fecha o G4, né, o grupo de vaga direta na Libertadores, está em 7 pontos.
E a nossa vantagem em relação ao primeiro time na zona de rebaixamento é de 8 pontos. O Cruzeiro é um fiel da balança no campeonato até aqui, e quando a gente observa orçamento, expectativas da diretoria e tudo mais, se o Cruzeiro conseguir fechar o Campeonato Brasileiro em 10º lugar, vai ter cumprido muito bem a expectativa. O que é que nos incomoda? Terceiro jogo seguido sem vitória, né? Então, assim, empatar com o Atlético Paranaense lá na Arena não é um resultado ruim, nunca vai ser. O Atlético Paranaense é um time muito forte, especialmente jogando em casa, e o Cruzeiro não é habituado a jogar em grama sintética. Tem esse detalhe também. Acho que foi a primeira partida oficial que o Cruzeiro faz nesse tipo de piso. O que ainda pega pra gente foram os dois resultados anteriores, né? O empate contra o Coritiba e a derrota pro Goiás dentro de casa. Esses pontos aí o Cruzeiro vai precisar buscar em algum jogo mais complicado. A partida contra o Botafogo, que é líder do campeonato, jogo muito difícil. É possível vencer? Sim, especialmente se a torcida fizer a parte dela e lotar o Mineirão. E depois a gente tem um jogo contra o Palmeiras, fechando o turno aí do Campeonato Brasileiro, jogo lá em São Paulo. E acabei de me tocar dessa sequência, né? O Cruzeiro pega aí os 3 times do tapetinho em sequência: Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, né? Os 3 clubes que têm grama sintética nos seus estádios. E um ponto muito positivo do jogo: não tomamos gol do Vitor Roque. Eu, pelo menos, estava contando que isso provavelmente fosse acontecer, e o Cruzeiro conseguiu lidar bem com esse jogador, especialmente o Matheus Jussa, né, que teve uma falha ou outra ali durante a partida. Até no lance do primeiro gol ele poderia ter cortado, mas lidando com o Vitor Roque, ele conseguiu fazer um bom jogo e salvar Neres e Castan em diversos momentos, porque Neres e Castan, na minha opinião, não jogaram bem. A surpresa positiva do jogo em Curitiba foi a estreia de Arthur Gomes, que marcou 2 gols ainda no primeiro tempo, mostrando muito oportunismo, e após o jogo disse que trocaria os gols por uma vitória, porque o Cruzeiro precisa voltar a vencer o mais rápido possível. Estreia maravilhosa do Arthur, né? 2 gols que realmente mostraram oportunismo ali, porque eram bolas rápidas, bolas difíceis, né? A primeira, um escanteio que o Neres desvia e ele aparece muito bem na segunda trave para cabecear, e depois a jogadaça do Wesley pela direita, ele finaliza ali de pé direito de primeira também, né? Mostrando virtudes importantes para um atacante. E aí até entra a questão do gramado, né? Não tinha ali um gramado para atrapalhar, para ele precisar dominar. Ele pôde arrematar de primeira e fez muito bem. É claro que não dá para cobrar do jogador que ele mantém uma média tão positiva assim de 2 gols por partida, mas se ele conseguir jogar bem como fez contra o Atlético Paranaense, ser ali uma peça útil, um escape de velocidade, um cara que vai para cima, né, que tenta o drible, tenta as jogadas e consegue produzir, seja gol, assistência, criando jogadas, enfim, tomara que ele possa realmente nos ajudar. E é claro que um monte de gente tá me zoando porque eu falei que achava um absurdo pagar 3 milhões de euros no Arthur Gomes, com o histórico que ele tem, é um jogador que nunca fez mais de 5 gols em uma temporada na carreira, mas eu não falei mentira não, viu gente? É verdade, isso é o histórico do Arthur Gomes. O que vai ser o presente e o futuro, espero que seja muito melhor. É jogador do Cruzeiro, por mim, se ele puder fazer 2 gols todo jogo, eu acho excelente. E sobre a substituição, vi muita gente reclamando: pô, como é que o Pepa tira um jogador que faz 2 gols? Questão física, né, galera? Ele não tinha condição de jogar os 90 minutos. Inclusive, a última vez que ele jogou 90 minutos tinha sido em abril, tá? A única vez que ele jogou mais do que os 60 minutos que ele jogou aí na estreia pelo Cruzeiro. E no momento que ele saiu, ele já estava visivelmente cansado, já não estava conseguindo prender a bola no ataque, né? Saiu para a entrada do Nicão, e aí o Nicão passou a jogar pela direita e o Wesley foi jogar pela esquerda, e deu certo também. E o Wesley merece sim muitos elogios, até porque marcou um belíssimo gol que deveria ter nos dado a vitória e fez toda a jogada do segundo gol, roubando a bola do Esquivel, dando a assistência, e alguns veículos europeus aí até citaram que a Udinese está monitorando o jogador. Até o momento é uma sondagem, não tem nenhuma proposta oficial pelo Wesley no momento, né? Mas como até o Samuel Venâncio apurou, pro Cruzeiro abrir mão do Wesley hoje, precisaria receber uma proposta realmente muito alta, porque o clube não está pensando em abrir mão do jogador, até porque a questão Bruno Rodrigues ainda não está plenamente resolvida, né? O Bruno Rodrigues tem uma proposta na mesa, o Cruzeiro já fez uma proposta para manter o jogador, mas ainda não foi tomada a decisão. Ô Emerson, mas você prefere que saia o Wesley ou o Bruno Rodrigues? Na minha opinião, nenhum dos dois, até porque o Wesley e Bruno Rodrigues estão empatados aí como os jogadores mais efetivos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né?
né, com 5 participações para gol de cada um. O Wesley é o artilheiro, 4 gols e 1 assistência. E o Bruno Rodrigues tem 3 gols e 2 assistências. Os dois têm sido jogadores úteis para o Cruzeiro, né, até porque quem deveria ser o nosso homem-gol, Gilberto, até o momento só tem 3 gols e 1 assistência, que também é um aproveitamento abaixo do esperado. Tomara que a partir daqui, nesse segundo turno, o Cruzeiro consiga ser um time mais produtivo lá na frente e consiga manter a segurança defensiva dos jogos anteriores, porque contra o Furacão a gente esteve vulnerável demais, até pela atuação ruim dos laterais. Tanto o Marlon, quanto o Palacios, quanto o William, que entrou no segundo tempo, foram muito mal no jogo. E Lucas Silva é outro jogador que merece destaque. O Princeso cobrou o escanteio que deu origem ao primeiro gol e deu assistência para o Wesley marcar o terceiro. Ele destacou após a partida que é um privilégio voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. E teve alguém que fez esse comentário que eu achei muito engraçado, né? Todo mundo sabe que o Lucas Silva não é um excelente ladrão de bolas, ele não é um cara que recupera muitas bolas por jogo. Então, qual é o melhor caminho para você que não sabe roubar bola? Não perde a posse de bola. E o Lucas Silva conseguiu fazer isso, né? Conseguiu manter a bola mais nos pés do Cruzeiro, conseguiu acertar passes ali, não tentou muitos passes longos, mas conseguiu fazer a circulação de bola, e era um jogador que às vezes chegava um cara do Atlético Paranaense para roubar a bola e ele simplesmente com o corpo conseguia proteger, manter a bola, fazer um passe simples, coisa que o Matheus Vital e o Felipe Machado, que vinham jogando nessa função, não estavam conseguindo fazer bem. E essa reestreia do Lucas Silva foi muito melhor que a minha expectativa, tá? Eu não estava esperando que ele fosse fazer um jogo tão bom, até aparecendo ofensivamente, dando assistência, cobrando escanteio para gol, e foi bom, né? A gente finalmente conseguiu aproveitar um escanteio, coisa que não acontecia desde aquele gol do Bruno Rodrigues contra o Grêmio, num escanteio batido pelo Felipe Machado lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Lucas chegou muito bem, é um jogador que hoje eu acho que é inquestionável que contra o Botafogo ele é titular do time, e é claro que precisa ser feito muito ajuste nesse time ainda, né? Mas uma ideia de meio campo ali com o Matheus Jussa mais preso, o Lucas Silva sendo esse segundo homem e o Matheus Pereira sendo esse camisa 10 ali, com os 2 pontas e um centroavante, acho que pode dar rock, tá? Até porque quando a gente considera o Felipe Machado, né, que foi um jogador muito pouco eficiente no último jogo, e o Matheus Vital também, são as duas peças que eu acho que são mais prescindíveis no time do Cruzeiro hoje, porque os pontas atacam, também voltam para fechar a linha no momento sem bola, e com o Lucas Silva e o Matheus Pereira em boas condições físicas, a gente vai ter mais qualidade nesse meio campo para a bola chegar melhor lá na frente pro Gilberto, pro Papagaio, pro Dourado, enfim. Indo para as negociações, o zagueiro João Marcelo, que pertence ao Porto, já está em Belo Horizonte realizando exames médicos para assinar com o Cruzeiro. Segundo Samuel Venâncio, ele será emprestado por 1 ano, com valor fixado para compra. Ele tem 23 anos, na última temporada fez 7 gols em 26 partidas pelo Porto B. Os números do João Marcelo são bem interessantes, tá? Não apenas esse alto número de gols, né, um zagueiro artilheiro, mas a questão de aproveitamento em passes, recuperação de bola, ganho aí de disputas pelo alto. É um zagueiro que estava se destacando lá. O problema é o contexto. Ele estava jogando no Porto B, que disputa a segunda divisão do Campeonato Português. E a segunda divisão do Campeonato Português tem um nível técnico muito baixo. Ele estava fazendo aí a pré-temporada com o elenco principal do Porto, e eu vi algumas pessoas dizendo que ele seria aproveitado por lá. Não, ele não seria aproveitado no Porto, tanto que os portugueses aceitaram emprestar o jogador sem custos, né, com o Cruzeiro pagando o salário e tendo essa opção de compra num valor que não foi revelado. Ele só participou de amistosos contra clubes menos relevantes, tá? Dos principais amistosos do Porto, ele ficou no banco, mas nem entrou. Eu tava dando uma conferida no elenco do Porto, os titulares, né, são o Pepe, ele mesmo, o interminável Pepe, 40 anos, é o zagueiro titular pela direita, e tem um espanhol chamado Ivan Marcano, é um ótimo nome para zagueiro Marcano, né, também experiente. Essa é a dupla de zaga titular. E tem outros 2 zagueiros portugueses, não me recordo o nome deles, um acho que é Davi Carmo e o outro eu esqueci o nome, mas são zagueiros também aí mais experientes que têm jogado regularmente pelo Porto. Os 4 zagueiros do elenco principal seguem para essa temporada, não tem espaço para o João Marcelo, ele seria uma 5ª, 6ª opção, mas isso não significa que ele seja um jogador ruim, tanto que o Porto levou ele num primeiro momento emprestado. Ele era atleta que pertencia ao Tombense, né, aos empresários que cuidam lá do Tombense, estava registrado no Clube Mineiro, e o Porto comprou o jogador, assinou contrato até
até 2027, então eles enxergam qualidade nesse jogador. Mas pelo time principal do Porto, ele só jogou 2 partidas que foram em dezembro de 2021, numa época que vários zagueiros principais estavam lesionados, e aí ele jogou uma partida da Taça, um jogo menor que ele foi titular, e ele entrou numa partida contra o Benfica, 45 do segundo tempo, só jogou os acréscimos ali, o Porto venceu esse jogo por 3-0, inclusive. Então a gente não tem a amostra do João Marcelo jogando num nível competitivo mais alto, tá? Por isso mesmo é uma completa aposta. Ah, Emerson, mas outros clubes brasileiros também tentaram, o Porto não liberou. Vi falar sobre isso também, assisti o DVD do jogador que tem aqui no YouTube. Tem lances interessantes, né? Bons lançamentos, muitos gols, mas assim, é aposta, gente, tá? Vamos com calma, não é o João Marcelo chega para ser o dono da defesa. Vamos ver primeiro. O scout do jogador aí é interessante, tá? É sim uma aposta válida do Cruzeiro, mas o Neres, por exemplo, é um cara que já fez temporada boa jogando na primeira divisão portuguesa, num nível competitivo bem mais alto. O João Marcelo só jogou de fato e regularmente na segundona. Então vamos aguardar e vamos torcer para que ele possa jogar bem. Ainda não foi oficializado, mas deve ser nas próximas horas. E o Cruzeiro está contratando o lateral direito Carlos Gomes, peruano de 18 anos do Alianza Lima. Ele vem por empréstimo com opção de compra para integrar o time sub-20 do Cruzeiro. O Gomes nunca jogou pela equipe principal do Alianza. E sobre esse jogador eu realmente não tenho nada para falar, tá? Não conheço o atleta, não sabia que existia, nunca vi um jogo dele, não consegui achar nem lances assim pra gente poder ter alguma avaliação básica de característica, nada. É fato que ele jogava lá no time sub-20 do Alianza, disputou a Libertadores sub-20 inclusive, mas dos 3 jogos ele foi titular em um e reserva utilizado em outras 2 partidas, então não era também um titular absoluto do time sub-20 do Alianza. Tem passagem pela seleção de base do Peru, mas aí vamos ter que aguardar mesmo, né? Vamos ter que ver os jogos do sub-20 para ver se ele consegue agregar alguma coisa. O empréstimo é por 1 ano também, pelo que foi noticiado lá pela imprensa peruana, mas não foi citado qual seria o valor de compra. Tá chegando aí, irmão, que seja bem-vindo, que se integre rapidamente, né, que consiga se adaptar legal e que possa nos ajudar. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!